O que é destaque nesta terça-feira? Incêndio destrói 15 casas e deixa famílias ao desabrigo no bairro de Petrópolis. Rede de controle quer criar vara federal de combate à lavagem de dinheiro no Amazonas. Mais de 300 mil deixaram de votar no primeiro turno das eleições no Amazonas. Temer diz que votos nulos e abstenções posicionam por reformas políticas no país. PSDB foi o partido mais votado e o PT perdeu mais da metade dos eleitores. O governo apresenta hoje a sindicalistas proposta de reforma da Previdência. Ataque em casamento na Síria deixa 32 mortos. Mulher se casa com ricaço, descobre que é seu avô. Pode ter sido mais um acerto de contas. Homem é executado com 7 tiros no Alvorada. O Jornal da Manhã começa agora, às 5:48. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e chuvas isoladas aconteceram no início da madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 26 milímetros para esta terça-feira, com probabilidade de 60%. A temperatura que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, no complexo difusora de rádio no 19º andar do Palácio do Comércio, terá máxima de 35 graus. A umidade do ar está em 72%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 4 de outubro, é o 277º dia do ano. Faltam 88 dias para acabar 2016. Dia de São Francisco, dia 6. Comemoramos ainda o Dia Mundial dos Animais, Dia Mundial da Anistia, Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e o Dia Nacional do Paisagista. O Rio Negro baixou 37 centímetros de sábado até esta segunda-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 5 centímetros. Estão operando sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1836. Bento Gonçalves é preso na Batalha do Fanfa, em um episódio da Guerra dos Farrapos. 1897, sepultamento de Santa Terezinha. 1910, levante militar e popular proclama a República de Portugal. 1914, dirigível Zeppelin ataca Londres na Primeira Guerra Mundial. 1942, o Cruzeiro é instituído por Getúlio Vargas como moeda oficial no Brasil. 1957, é lançado ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. 2001, Tupolev Tu-154, operando como Siberia Airlines, a RA 85693, em rota de Tel Aviv para Novosibirsk, caiu no Mar Negro depois de ser atingido por um míssil S-200 Angara. Todas as 78 pessoas a bordo morreram. Agora 5:50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Um incêndio de grandes proporções destruiu pelo menos 15 casas ontem à noite e a Rádio Difusora já informava direto do local, no Beco do Dilúvio, com acesso pela Avenida Paulo VI, no bairro de Petrópolis. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada por volta das 18h45, mas teve dificuldades para chegar ao local por conta do trânsito intenso na área. O incêndio foi controlado às 19h40. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos iniciou o cadastro das vítimas e deve continuar o trabalho a partir das 9 horas de hoje. Eu vou conversar com o repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade e está em deslocamento, inclusive, para o local deste sinistro que deixou muitas pessoas desabrigadas. Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, já iniciamos deslocamento nesse momento. A unidade externa do Jornal da Manhã encontra-se nas proximidades da rotatória do bairro do Coroado. Portanto, daqui a pouco o Pellegrini vai falar direto lá do local onde aconteceu este incêndio que destruiu pelo menos 15 casas e deixou muita gente desabrigada, muitas delas abrigadas em uma igreja próxima. Pellegrini, você esteve ontem cobrindo esse acontecimento. Então, Paulo, estivemos sim. Na ocasião que nós estávamos na programação da Voz do Brasil, nós chegávamos ao local, estava no calor do incêndio, né, Paulo Guerra? Sem redundância, mas naquele calor do incêndio, muita gente desesperada, tentando salvar alguma coisa, outros tentando apagar, ajudar o Corpo de Bombeiros a apagar o fogo, Paulo. Um desespero que tomava conta de todos que estavam no local quando viam suas casas sendo queimadas ou a casa de pessoas conhecidas. A situação, Paulo, veio a se normalizar por volta de 20 horas.
nós já entrávamos no programa do companheiro Jurandir Vieira ontem, conversávamos com ele, passávamos essas informações, Paulo, ontem mesmo, já na programação da difusora noturna. Pellegrini vai voltar daqui a pouco, vai contar tudo o que está acontecendo lá no bairro de Petrópolis, mas antes, Pellegrini, tivemos um crime lá no bairro do Alvorada, um homem foi executado. Pois é, Paulo, e foi executado com 7 tiros, né? O que caracteriza, como você colocou muito bem, uma execução, uma morte que veio aí por encomenda. E esse homem estava em uma das ruas do bairro do Alvorada, daqui a pouco a gente vai passar com todos os detalhes, e foi alvejado com 7 tiros que o levaram à morte no mesmo momento. Pellegrini vai voltar daqui a pouco. Vamos aguardar então, Pellegrini, a sua chegada até o local onde aconteceu este incêndio, para saber como é que está a situação das famílias ali e o que está acontecendo no momento lá naquela área. Ok, Paulo, até daqui a pouco. 5h53. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realizou na manhã de ontem a entrega de um carro forte blindado para o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera da Polícia Civil. A entrega aconteceu no pátio da Secretaria, no Shopping Via Norte, e foi feita pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Segundo o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, o veículo será um reforço de operações específicas de segurança na capital, como invasões de terra, rebeliões em presídios e conflitos urbanos. Dezenas de enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros trabalhadores contratados pela empresa Salvari para serviços terceirizados fizeram uma paralisação ontem pela manhã na unidade de pronto atendimento Campos Sales, no bairro do mesmo nome, por falta de pagamento de salários. A UPA Campos Sales é uma das unidades de saúde do estado que eram geridas pelo Instituto Novos Caminhos, acusaram de desviar 112 milhões de reais da saúde do Amazonas. A Defensoria Pública do Amazonas realiza atendimento itinerante nesta terça-feira no Centro de Convivência do Idoso em Aparecida, de 8 às 17 horas. No local, a Defensoria Especializada de Atendimento ao Idoso vai prestar orientação e uma equipe de defensores públicos, assessores jurídicos e assistentes sociais e psicólogas para o atendimento de questões da área de família e registros públicos, como pensão alimentícia, divórcio, guarda, curatela e retificação de registro civil, entre outros. A ação faz parte da programação da Semana Estadual do Idoso, realizada pelo governo do Amazonas. A Biblioteca Pública do Amazonas recebe nesta terça-feira, das 9 às 16 horas, a 7ª Mostra de Cultura Racional, que tem como objetivo preparar a sociedade para o desenvolvimento do raciocínio que contribui para o resgate ao respeito à natureza, de maneira a aperfeiçoar a utilização e exploração dos recursos naturais. O evento gratuito conta com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Cultura. Não é de hoje que a Vila Ribeirinha inspira a arte local. Uma montagem criada por Conceição Souza para o Balé Folclórico do Amazonas, que utiliza a dança contemporânea para retratar histórias, crenças e tradições que fazem parte da cultura popular, volta aos palcos do Teatro Amazonas. Beiradão tem entrada gratuita nesta terça-feira às 20 horas, é executado pelos 28 bailarinos do corpo artístico criado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Cultura. Esse musical, por sua vez, faz parte das comemorações dos 120 anos do Teatro Símbolo de Manaus, que se estende até maio de 2017. A Agência de Fomento do Estado, a FEAM, está informando que o balcão de atendimento da capital e os postos do interior do estado passarão a atender o público externo em novo horário a partir do dia 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, de 9h30 às 14h30. A mudança atende à resolução do Banco Central número 2932, que trata sobre o horário de funcionamento das instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Agora 5h56 em Manaus. Com a chegada do final do ano, inicia-se o período chuvoso no Amazonas e, com ele, multiplicam-se os locais propícios para a criação do Aedes aegypti, devendo a população se mobilizar para eliminar os focos de dengue, febre, chikungunya e o zika vírus. Para ajudar nessa missão, a empresa de processamento de dados Amazonas S.A. Prodan acaba de disponibilizar na Google Play Store, loja virtual do Android, o aplicativo Pega Mosquito, um game interativo no qual o usuário cumpre tarefas para combater os criadouros do mosquito. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara, a Alternativa de Alvarães, a Altazes FM em Altazes, Bonhuna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Vale do Rio Madeira, Humaitá,
Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Urucará FM em Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Iranduba.net, Gospel 7 em Manacapuru e os serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. São eles a Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo, a alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes, Beruri Josivan em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Leixo, Portal Inhamundá.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Libão, Voz Reconquista no bairro Novo Manacá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no Repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, distrito de Borba e Voz Big Bom de Iranduba. O tempo em Manaus segue instável. A temperatura no momento é de 25 graus. A umidade no ar 72%. Vamos a um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com outras notícias. 24 horas no ar, Difusora FM. Na semana da super troca de mostruário APA Móveis, você compra mais, pagando menos. Tem estofado de canto Ávila por 10 de 89,90. Roupeiro com portas de correr dos grandes por 10 de 79,90. Aproveite antes que acabe. Cozinha compacta da Reim por 10 de 47,90. Armário multiuso 2 portas por 10 de 16,90. Vem pra festa. Semana da super troca de mostruário APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Turbine sua internet com link 3G, o amplificador e acelerador do seu sinal deficiente, disponível para todas as operadoras, ainda em promoção. Antena grande para internet ou para celular rural, R$115. Antena sinal local digital HD TV, R$69. Câmeras infra HD a partir de R$169. Parabólica digital Oi TV com 64 canais livres. Ao comprar, ganhe 2 meses de TV por assinatura e assista no total 157 canais. LMV Distribuidora 99448-3330. Empada de camarão, frango com catupiry, empada de chocolate, queijo coalho e tucumã. Com mais de 100 sabores, nossa massa especial, feitinha na hora, quentinha, levinha. Empada de camarão, frango com catupiry, empada de chocolate, queijo coalho e tucumã. Empada Brasil, Empada Brasil. Estamos esperando por você no primeiro piso do Shopping Punta Negra. Empada Brasil. Agile Predial Service é uma empresa especializada em serviços de portaria, limpeza, conservação, jardinagem e mão de obra para empresas e condomínios. Comprometida e preparada para atender às suas necessidades, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica, comprovante dos recolhimentos sociais de seus colaboradores. Supervisão eficiente e disponível 24 horas. Carta de referência de clientes, política de bônus com descontos de até 40% em contratos iniciais. E nunca haverá ausência de funcionários. Agile Predial Service 3302-2917. CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:01. O Instituto Federal de Educação do Amazonas divulga os primeiros editais dos processos seletivos 2017, primeiro semestre, referente ao preenchimento de 617 vagas distribuídas nos cursos de graduação via Enem e cursos na modalidade de educação de jovens e adultos EJA-EPT. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do IFAM, no www.ifam.edu.br, no período de 10 a 21 de outubro, e são gratuitas. A Secretaria de Estado de Assistência Social, SES, realiza a 7ª edição da campanha de desarmamento infantil, Violência Nem Brincando. O lançamento oficial acontece nesta terça-feira, às 9 horas, no Centro Estadual de Convivência da Família Teonísia Lobo, no bairro Amazonino Mendes. A campanha é organizada e promovida pelo projeto A Minha Vida
desenvolvida desde o ano de 2010, tendo como principais parceiros a Secretaria de Estado de Educação e Centros Estaduais de Convivência da Família, Centro Estadual de Convivência do Idoso. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, Zona Sul Amazônia, será inaugurado nesta quarta-feira, às 15 horas. O centro é um projeto de cooperação técnica e científica entre Universidade do Estado do Amazonas, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e Samsung Electronics, e está localizado na Escola Superior de Ciências da Saúde, no bairro de Cachoeirinha. Na manhã desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o TCM, julga 33 processos. Entre eles estão prestações de contas, representações, recursos e denúncias. Ainda constam na pauta recursos de revisão ordinário e de reconsideração interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. O TCE informou ontem que 49 prefeituras, 23 câmaras municipais, 7 secretarias municipais de Manaus e quase a totalidade dos órgãos ligados ao governo do estado não encaminharam os demonstrativos contábeis e financeiros dos meses de janeiro a junho deste ano ao Tribunal de Contas do Estado por meio do sistema e-Contas. As instituições públicas que integram a rede de controle da gestão pública no Amazonas divulgaram ontem uma nota pública em favor da criação da Vara Federal Especializada em Lavagem de Dinheiro no Amazonas. Conforme apontado pelas instituições, a vara especializada na temática já existe em estados como São Paulo e Paraná, e sua criação deverá tornar mais eficaz a proteção dos recursos públicos federais no estado. A nota é assinada pela Controladoria Geral da União no Amazonas, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município de Manaus, Delegacia da Receita Federal no Estado, Ministério Público de Contas do Amazonas, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal no Amazonas, Tribunal de Contas da União, Secretaria de Controle Externo do Amazonas e Tribunal de Contas do Estado. 6:04 em Manaus. O candidato à reeleição Arthur Neto do PSB venceu em todas as 12 zonas eleitorais da cidade de Manaus nas eleições realizadas no último domingo. Arthur e Marcelo disputam a prefeitura de Manaus no segundo turno que vai acontecer no dia 30 deste mês. A zona que mais votou em Arthur Neto foi a 32ª. Marcelo Ramos teve o maior percentual de votos na zona 63, que abrange os bairros do Crespo, Japinlândia, Mauazinho e Lagoa Verde. No Amazonas, 302.270 eleitores deixaram de votar nas eleições de 2 de outubro, segundo o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado ontem. Esse índice de abstenções, quando o eleitor não comparece para votar, representa 13,03% do total. Na capital, o índice de abstenção foi de 8,59%, o que representa 108.005 faltosos. Santa Isabel do Rio Negro aparece entre as 9 cidades do país com índice superior a 30%, com 31,20%. A eleição de 2016 foi a primeira com biometria aqui em Manaus. Em Manaus, o número de abstenção diminuiu 41,1%, se comparado à eleição na capital ocorrida em 2012. Em 2012, a taxa registrada foi de 14,59%, ou seja, 171.936 eleitores que não foram às urnas. Os números das loterias. A Quina Concurso 4.199 acumulou. As dezenas sorteadas foram estas: 38, 42, 45, 52 e 57. Repetindo os números da Quina: 38, 42, 45, 52 e 57. Prêmio acumulado de estimativa para hoje é de R$4 milhões. A quadra saiu para 65 apostas, cada uma leva R$6.841,49. O terno teve 5.527 ganhadores com premiação individual de R$120,99. O Duque vai pagar para 137.561 apostadores a importância de R$2,67, se é que chega a ser uma importância. Vamos repetir então os números daqui na 38, 42, 45, 52 e 57. Vamos ao Loto Fácil. O Loto Fácil saiu para 4 apostas com 15 acertos, lá de Pinhais, no Paraná, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto também em São Paulo e São Carlos também em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 06, 07, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 23 e 24. Repetindo. 02, 03, 06, 07, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 23 e 24. 14 acertos, 256 apostas, cada uma leva R$ 2.606,11. 13 acertos, 9.284 apostas ganhadoras. O prêmio fixo R$20. 12 acertos, 128.845 apostas ganhadoras com premiação individual de R$8. e 11 acertos. 11 acertos foram 811.681 apostas ganhadoras. E o prêmio R$4. Agora 6h09 em Manaus. Esportes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aplicou nesta segunda-feira uma multa de R$50 mil ao Palmeiras por conta da confusão envolvendo torcedores e dirigentes do Flamengo. O Verdão foi a julgamento após objetos serem atirados pela torcida contra o camarote onde estavam os rubro-negros no empate por 1-1 entre as equipes no dia 14 de setembro no Palestra Itália. A Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer informou ontem que o jogo entre Fluminense e Flamengo não vai mais acontecer na Arena da Amazônia, estava marcado para o dia 12 de outubro. O clássico foi transferido para o estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Vasco vai desembarcar em Manaus nesta quarta-feira às 13h50 no aeroporto Eduardo Gomes. O time enfrenta no sábado, dia 8, Londrina pela 30ª rodada do Brasileirão da Série B. A partida vai começar às 17h30. O Palmeiras se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro ao vencer o Santa Cruz a noite passada por 3-2. O Coritiba se afastou da zona de rebaixamento e em boa fase goleou o América Mineiro por 3-0. Na Série C, Juventude e Fortaleza empataram por 0-0 pelas quartas de final. O Campeonato Brasileiro Série B tem 10 jogos hoje. Às 19h15 jogam Bragantino e Náutico, Tupi, Criciúma e Londrina e Bahia. Às 20h30 Ceará e Joinville, CRB e Atlético Goianiense, Vila Nova e Oeste. Às 21h30 jogam Paysandu e Vasco, Luverdense e Paraná, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia e ainda Avaí e Goiás. Um incêndio de grandes proporções aconteceu a noite passada no bairro de Petrópolis e do local vamos falar com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, mais uma vez, bom dia. Nós estamos no bairro de Petrópolis, na Beco Dilúvio. Esse beco você pega o acesso pela Avenida Paulo VI. Paulo Guerra, por aqui, um cenário de destruição total. A gente vê por aqui restos de eletrodoméstico, como geladeira, fogão, o que era de madeira foi completamente consumido pelo fogo. A Paulo aqui é uma área de igarapé, né? Essas casas foram construídas em cima do igarapé que passa aqui no local. Deixa eu conversar aqui com a dona Glaciane, senhora moradora daqui da área, o desespero foi grande aqui à noite, né? Foi muito desespero, a gente não tinha nem condições de como ajudar, porque o beco é muito estreitinho, não tinha como a gente ajudar, um desespero, um fogo que só visto mesmo, que o desespero foi demais. A senhora me contava que aqui é uma área que já foi inclusive cadastrada pelo Prosami, né? Já está cadastrada sim, pelo Prosami, que as máquinas já estão ali no Suplazão para começarem o trabalho, mas ainda não começaram, mas já está todo cadastrado, essas casas aqui, todinha vai sair. A senhora me dizia também que são aproximadamente 15 casas, foi um desespero com crianças, etc, né? Muito desespero, o beco é tão pequeno que a gente não podia nem acudir, trazer as crianças, e foi um desespero mesmo. Umas casas foi embora dentro assim de umas meia hora, foi destruído tudo. A hora que mora perto, o desespero chegou também, né? Deus o livre, um desespero que eu chorei sem poder ajudar as pessoas, que o beco não dá pra gente entrar aqui, é um desespero horrível, era grito, pedindo socorro e a gente não podia entrar, com muita gente levando geladeira, levando tudo que podia salvar, resgataram para salvar as coisas. Glaciane, um bom dia para a senhora, Paulo. Então a situação é essa. Outro detalhe, Paulo, que apesar de não oferecer perigo, ainda existe ainda 2 focos de fogo por aqui, né? A gente vê aqui ali, mais parecido assim com uma fogueira, bem no meio de onde ocorreu o incêndio, tem fumaça ainda por aqui e um pequeno foco de fogo ainda existe por aqui no local. Aliás, um não, 2, a senhora me mostra ali mais um, são 2 focos de fogo que ainda existe por aqui, Paulo, nesse cenário de destruição. Oi, Paulo. Se tem a origem desse incêndio? Paulo, as pessoas aqui, todo mundo fala que
deve ter começado tudo de um local onde se reforma estufado. Vocês têm aqui, deixa eu começar mais uma vez com o morador, a ideia de onde começou esse incêndio? Daí onde o rapaz reforma como é, o sofá, né? Aí começou o fogo daí, porque tem muitas esponjas, assim, os panos que eles tiram, tinha muito aí que ele renova tudinho, né? Aí começou daí esse fogo, não veio das casas não, começou daí, que ele trabalha com sofá, assim, renovando tudinho, né? Tá, obrigado, Paulo. Pode ter começado nessa oficina de reforma de sofá, viu, Paulo Guerra? Pellegrini, e as famílias que ficaram desabrigadas foram alojadas aonde? Paulo, tem em casas aqui de amigos, parentes e também em uma igreja, né, Paulo? Essas 15 famílias assim estão distribuídas, né? As casas ao lado por aqui estão com as pessoas mais conhecidas. Tem uma casa que fica bem na esquina aqui, Paulo, uma casa branca, onde tem 2 famílias abrigadas depois de terem suas casas, seus pertences destruídos. A informação de que pelo menos uma pessoa teria sofrido queimaduras, Pellegrini? Pois é, Paulo, essa informação a gente tem por aqui ainda desencontrada. Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Há pessoas com pequenas queimaduras, outras tiveram problema com respiração devido a tentar ajudar aqui no momento da agonia, do desespero total. Mas assim, uma pessoa que tenha ficado internada, que tenha ficado com queimaduras de graus acima, graças a Deus não tivemos. Alberto Pellegrini, e daqui a pouco as autoridades, através da Defesa Civil, também vão voltar ao local. Já começou ontem um novo recadastramento aí das pessoas que foram atingidas por esse incêndio. É verdade, Paulo. Daqui a pouco por aqui deve estar as equipes, né, da Defesa Civil, etc. Eu vou fazer a assistência social total para cadastrar essas pessoas por aqui. Por enquanto, só os companheiros de imprensa no momento por aqui. Passo por aqui agora pelo Márcio Azevedo, que também está trabalhando desde cedo aqui pela TV A Crítica, Paulo Guerra, e a movimentação por aqui, por enquanto, tão somente dos companheiros de imprensa. Portanto, a Rádio Difusora, mais uma vez, já estava no local ontem, na hora do incêndio, na hora desse sinistro que destruiu 15 casas, está voltando agora para saber como estão as famílias, como elas passaram a noite, e o Pellegrini conversou com algumas pessoas aí. Pellegrini, bom trabalho, daqui a pouco você volta. Ok, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente volta no noticiário policial. Polícia. Um bacharel de direito de 30 anos foi preso em Manaus por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Calil Costa Almeida, que é presidiário, estava com comprimidos de êxtase, uma cartela de LSD, 9 porções de erva seca, supostamente haxixe, uma balança de precisão, além de R$2.000, $566 e 400 euros em espécie. Segundo a polícia, ele vendia drogas para jovens em festas noturnas e para pessoas de classe alta na capital. Ele foi preso em flagrante durante uma ação conjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, e policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocan, na Rua Coreia do Sul, na Ponta Negra. De acordo com a polícia, o suspeito estava sendo monitorado há cerca de 2 meses após denúncias de que, após sair da prisão em maio de 2013 para cumprir pena no regime semiaberto, ele teria voltado a traficar entorpecentes. 6h18 em Manaus. Vamos agora voltar com o Alberto Pellegrini, que traz tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começar com notícias de polícia. Por volta das 6 horas do dia de ontem, Paulo, por volta de 18 horas, melhor dizendo, o batalhão de polícia militar lá da cidade de Itacoatiara prendeu o Lucas Ferreira Azevedo, 22 anos. Ele estava praticando desordem, Paulo Guerra, armado com uma escopeta, uma espingarda ferrada. Ele estava praticando onda lá, atirando para cima, tomando cachaça e praticando desordem lá no município de Itacoatiara, até a chegada dos policiais que o detiveram e o levaram para a delegacia. Um embriagado, muito doido, atirando para cima lá no município de Itacoatiara. Até uma senhora que ia passando pela rua, Paulo Guerra, quando viu o estampido ela estava meio entrevada, segundo as informações, ainda assim conseguiu correr com medo dos balaços. E mais de polícia. Paulo Guerra também nos chega a informação que o 5º Batalhão de Polícia Militar de Boca do Acre, Polícia Civil também, fizeram
fizeram um grande trabalho durante as eleições. E na noite de ontem ainda tinha negro sendo preso devido a fazer também arruaças lá no município de Boca do Acre. A situação foi contornada rapidamente pela polícia, a polícia militar que agiu muito bem nessa ocorrência. Policiais da 4ª SICOM, da área da zona leste da cidade, fizeram mais uma vez a apreensão de drogas e de um vendedor de droga que estava, nem pode dizer nem traficante, rapaz, uma curicazinha, daqueles magrelinhos vendendo droga ali na área do bairro Nova Vitória. Ele estava, Paulo Guerra, com uma porção, estava com balança de precisão, não tinha como ele dizer que era somente para uso dele. Ele estava completamente lotado de droga, estava cheio de bagulho para vender lá na área da zona leste da cidade e foi tirado de circulação por mais uma ação da Secretaria de Segurança e com o apoio da Polícia Militar. Policiais da 26ª SICOM estão fazendo um trabalho de policiamento ostensivo na área do Conjunto João Paulo. Paulo Guerra, ali na área do Conjunto João Paulo, muito tráfico de droga. Melhorou muito ali para a área do Viver Melhor, onde a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e uma base do Batalhão de Trânsito bem em frente ao Conjunto Viver Melhor, fizeram com que a criminalidade diminuísse muito, e os moradores do Conjunto Cidadão 12 também pedem um policiamento mais massificado naquela área, que a situação não está fácil no Conjunto Cidadão 12. Os moradores pedem maior policiamento na área e, se possível, com a Rocan. As pessoas confiam muito no trabalho da Rocan e querem também a Rocan no Conjunto Cidadão 12. Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, teve um plantão relativamente tranquilo. Entretanto, deu entrada um homem que levou 2 teçadadas pelo corpo. Uma foi só com a lambada, a outra não. A outra pegou e foi um corte mesmo na costa de um homem de 26 anos de idade. Perguntaram o nome dele, não quis dizer nem com nojo, mas depois a polícia vai querer com certeza saber o nome dele e o motivo dessa agressão. As informações dão conta de que ele foi atingido pelo próprio cunhado. Uma desavença entre ele e a mulher dele, o cunhado se meteu e deu-lhe 2 teçadadas no corpo de seu cunhado. A gente lembra sempre, cunhado não é parente. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. As informações dão conta de que ele foi roubar um celular no bairro Tancredo Neves. Era por volta de 21h30, quando lá na rua Cruzeiro, no bairro Tancredo Neves, um homem tentou roubar um celular e correu. Ele correu, meu amigo, e o pessoal atrás, até que ele deu uma tropeçada que levantou a unha do dedão. Ele achava que isso era muito, mas era só o começo. Daí chegou os populares e deram-lhe várias pauladas pelo corpo. O senhor chegou até com uma tramela que era usada para janela, foi usada para bater na costa do bandido, que deu entrada por volta de 22 horas no pronto-socorro Platão Araújo. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, teve os seguintes registros. Olha a faca, olha a morte. Um homem teve um desentendimento no bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo. Eles conversavam em volta de uma mesa, até que um deles levantou. E quando voltou, já voltou armado com uma faca. Já voltou armado, pronto para matar o homem que estava comandando aquela
aquele motim ali no bairro Jorge Teixeira. Estavam conversando, sentados no chão, até que um deles levantou com raiva e quando voltou com uma faca. Voltou com uma faca e foi pra cima do homem. O homem ferido, conhecido apenas como Paulo. Muitos gritavam: olha a faca, Paulo! Olha a faca, Paulinho! Olha a faca! Cuidado, Paulinho! Até que o Paulinho foi pra cima e acabou levando 2 golpes de faca. 2 facadas no abdômen. Ele deu entrada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Quando você estiver em assim uma rodada e alguém se levantar com raiva, todo cuidado é pouco. Pronto-socorro João Lúcio! No pronto-socorro João Lúcio, deram entrada 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito, uma com ferimentos leves devido a um atropelamento. Essa pessoa foi atropelada, mas felizmente o carro vinha em baixa velocidade, foi apenas uma queda, levou algumas luxações pelo corpo, ficou com alguns hematomas, mas nada que não permitisse que ele fosse liberado momentos após a consulta. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, esse atropelamento de pequenas proporções na área do bairro de Cachoeirinha, ali na área da rua General Glicério, por volta das 19h32. Era noite de ontem. Ainda do pronto-socorro, 28 de agosto. Uma briga por causa de cachorro. Um motociclista vinha em alta velocidade. De repente, um cachorro saiu desesperado numa casa. Aquele cachorro que quando sai fica doido do quintal. E acabou indo para cima do motoqueiro, derrubou o motoqueiro, ficou completamente ralado. O motoqueiro, quando levantou, quis dar uns bofetes no dono do animal. Se não é a turma do deixa disso, algo de pior poderia ter acontecido. Isso, todo esse desenrolar, Paulo Guerra, aconteceu na área do bairro Presidente Vargas, também popularmente conhecido como bairro da Matinha. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era por volta de 23 horas e tudo parecia tranquilo no bairro de Alvorada. Até que algumas pessoas, muitos ainda comentavam sobre o incêndio que foi repercussão em toda a cidade, quando de repente um homem caminhava pela rua, daqueles que gostam de arrastar chinelas, arrastando a sandália. Ele não sabia, Paulo Guerra, ele não sabia, mas estava prestes a morrer, a passar pela rua 7 no bairro da Alvorada. Ele assoviava. Ele não sabia, mas era a última assoviada de sua vida. Logo depois que ele estava assoviando uma bela canção, um homem apareceu armado com uma pistola de grosso calibre e atirou e disparou. 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, Paulo Guerra, repito, no bairro de Alvorada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, uma conjunção carnal e anal. 2 homens se reuniram para beber e, mais uma vez, um bebeu mais que o outro e um deles acabou molestando o seu colega de copo. Ui. Você que bebe com coleguinha, todo cuidado é pouco. A recomendação é melhor você se reunir com os amigos e tomar chá. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã.
Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de 1,87% com 59.461,23 pontos. Esse é o maior ganho percentual desde 2 de setembro. A alta da bolsa foi puxada pelo desempenho positivo das ações da Vale, da Petrobras e dos bancos. Já o dólar teve queda de 1,42%, cotado em R$3,206, o menor valor desde agosto. A moeda terminou setembro com alta de 0,69%. Economistas consultados pelo Banco Central melhoraram em 0,02 ponto percentual a estimativa da inflação. A projeção anterior era de 7,25%. Agora o índice foi para 7,23% até o fim do ano. A estimativa de queda do PIB foi mantida em 3,14% para 2016. Para o ano que vem, a previsão é de crescimento de 1,3%. Os dados são do Boletim Focus. Nesta terça-feira serão divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2015 por escola. Os números serão apresentados durante a coletiva de imprensa no edifício da sede do Ministério da Educação em Brasília. O IBGE divulga hoje o resultado da produção da indústria em agosto, que ficou em 0,1% em julho na comparação com junho, apresentando o quinto resultado positivo nessa base de comparação. O MEC vai divulgar hoje as notas do Enem 2015 por escola. Todos os anos, o governo federal divulga as notas médias das escolas nas 4 provas objetivas: linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, e a média da prova de redação. Agora 6h33 em Manaus. Um projeto de pesquisa no âmbito do Programa Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Viver Melhor Pro-Assistir da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEAM, está realizando experimentos com crianças autistas a fim de criar um aplicativo com diretrizes que rejam e guiem pessoas que forem desenvolver softwares para esse público. O estudo é desenvolvido pela professora da Universidade do Estado do Amazonas, Áurea Ileia Melo, que entrevistou crianças do Instituto de Autismo e do Instituto Mãos Unidas pelo Autismo, MUPA, ambas aqui em Manaus. A essência do projeto é identificar características dos autistas para saber se são mitos ou não, e assinou tem as diretrizes do aplicativo. Daqui a 13 dias vai começar o horário brasileiro de verão e os relógios deverão ser adiantados em 1 hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Neste ano, o horário diferenciado vai vigorar do dia 16 de outubro a 19 de fevereiro. O objetivo da medida, adotada no Brasil desde 1931, é proporcionar uma economia de energia para o país com menor consumo no horário de pico, entre as 18 e as 21 horas, pelo aproveitamento maior da luminosidade natural. Com isso, o uso de energia gerada por termoelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. No ano passado, a adoção do horário de verão possibilitou uma economia de 162 milhões, segundo o operador nacional do sistema elétrico. A economia foi possível porque não foi preciso adicionar mais energia de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento do país no horário de pico. Essa redução representa cerca de 4,5% da demanda de ponta das 3 regiões e é equivalente a 1,5 vezes a carga de um horário de ponta de Brasília ou o dobro da carga no horário de ponta de Florianópolis. Vamos voltar às ruas da cidade com outras informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo, voltamos a falar aqui do Beco Dilúvio, bairro de Petrópolis, local do incêndio de ontem à noite. Paulo, como nós falávamos agora há pouco, quando falávamos em relação ao incêndio, Paulo, que houve, né, ainda haviam focos de incêndio. Pois bem, uma viatura do Corpo de Bombeiros chega até o local nesse momento. Então, aliás, chega mais uma, né? Aquela outra, somente uma van. Os bombeiros começam a apagar o foco de incêndio que ainda existe. Um fogo ainda pequeno, 2 focos, mas começam a agir nesse momento aqui no local. Já tem gente também da Prefeitura Municipal por aqui, Paulo Guerra, já começam a chegar os órgãos do Estado e também da Prefeitura aqui na área do incêndio ocorrido à noite de ontem. Alberto Pellegrini com outras informações, o local onde ontem à noite aconteceu um incêndio de grandes proporções que destruiu pelo menos 15 casas. O procurador da República, Daltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, recebeu ontem o título de doutor honoris causa em Direito. A honraria foi concedida pela FACINEP, grupo educacional privado que atua no ensino superior, e já cedeu o título a personalidades como o apresentador Silvio Santos, o bispo Edir Macedo e o presidente da OAB,
Cláudio Lamáquia. O reitor Faustino da Rosa Júnior, que sugeriu a premiação, afirmou que Dallagnol se destaca por ser perfil jovem e audaz e pela grandeza de sua coragem. Primeira no ranking QI Regionais Norte, promovido pelo Estadão em parceria com a Fundação Instituto de Administração. A tradicional empresa amazonense Petróleo Sabá foi o destaque regional no segundo prêmio Estadão Empresas Mais, vencendo a também amazonense Crown Embalagens Metálicas e a Mineração Rio Negro do Norte do Pará. Para os organizadores do prêmio, as concorrentes têm em comum o fato de fortalecerem as localidades em que atuam, agindo como polo de atração e retenção de mão de obra qualificada e importante na geração de riqueza regional. Além destas características, a Petróleo Sabá foi identificada como de forte vitalidade econômica e grande influência na região. Agora 6h37 em Manaus. Pelo menos 7 olarias localizadas entre os municípios de Iranduba e Manacapuru, polo que detém 90% da produção cerâmica do estado, estão com as atividades paralisadas devido à baixa demanda. Os empresários afirmam que a situação se agrava há quase um ano e alertam para o risco de mais empresas interromperem os trabalhos em 2017, caso o cenário econômico e a construção civil permaneçam estagnados. Atualmente, o segmento opera com 50% da capacidade produtiva, segundo o Sindicato da Indústria de Olaria do Estado do Amazonas. 6h38 em Manaus. O prefeito eleito João Dória, questionado sobre ter sido chamado de aventureiro pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o visitará lá em Curitiba. A cidade é o berço da Operação Lava Jato, na qual Lula tornou-se réu por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Vocês todos sabem qual a minha opinião sobre o ex-presidente Lula. Lula sabe que em algum momento vou visitá-lo em Curitiba e farei minha homenagem a ele lá, afirmou Dória ao programa Conexão Repórter do SBT no último domingo. O tucano elogiou o prefeito Fernando Haddad do PT e disse que a transição entre as gestões ocorrerá com tranquilidade. Temos diferenças ideológicas, ele gosta do Lula, eu não gosto, mas é uma pessoa de bem. Vamos construir isso de forma republicana, disse Dória. A Polícia Federal tem defendido nos bastidores que não se faça mais nenhum acordo de delação premiada nas investigações da Operação Lava Jato. Na avaliação de integrantes da Polícia Federal no Paraná, já foi recolhido material suficiente ao longo dos 2 anos e 7 meses em que a operação está em curso para que apurações próprias sobre o esquema de desvios na Petrobras sejam feitas sem precisar de ajuda de delatores. Para a polícia, um exemplo é a operação da semana passada que prendeu o ex-ministro petista Antônio Palocci, que chefiou a Fazenda no governo Lula e a Casa Civil sob Dilma Rousseff. O governo apresentará nesta terça-feira às centrais sindicais as linhas gerais da sua proposta de reforma da Previdência, numa tentativa de conseguir pelo menos o apoio dos sindicalistas à necessidade de mudar o sistema para evitar um colapso no futuro. O ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, foi encarregado pelo presidente Michel Temer de abrir o diálogo com os sindicatos. Na reunião desta terça, ele receberá um grupo de dirigentes liderado pelo deputado federal Paulinho da Força, do SD de São Paulo, que é presidente da Força Sindical. A equipe de Temer sabe que não terá apoio total das centrais à reforma, mas acha necessário ouvir os sindicalistas e tentar convencê-los da necessidade de mudanças antes de mudar a proposta de reforma ao Congresso. O Ibope vai divulgar hoje a avaliação do governo Temer. Na última pesquisa, no início de setembro, a administração foi aprovada por 13% e reprovada por 31%. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o fim da obrigação da Petrobras de participar de todo o projeto de exploração do pré-sal. Em Maceió, uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas no começo da noite de ontem, durante uma troca de tiros que aconteceu em uma caminhada que comemorava a eleição da candidata à Prefeitura de São Luís do Quintude, Fernanda Cavalcante, do PMDB. Na confusão, uma mulher que levou um tiro nas costas ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Entre os feridos também está uma criança de 3 anos de idade que levou um tiro de raspão no braço e outros 3 adultos. Os candidatos que mais receberam doações eleitorais se saíram bem nas urnas este ano. Das 26 capitais em 17, o primeiro colocado foi o que mais arrecadou na campanha. Dos 8 eleitos no primeiro turno, só em Rio Branco, no Acre, o candidato que mais arrecadou não foi eleito. João Dória
próximo prefeito de São Paulo, o que mais teve recursos na campanha, cerca de 7,5 milhões. Os dados são de um levantamento do UOL no TSE. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, na Lava Jato, por supostamente ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva durante a construção da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Na mesma acusação, Janot também denunciou os empresários Aldo Guedes, ex-presidente da Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, e João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, apontados pelo Procurador-Geral como os operadores que viabilizaram o repasse da propina ao senador pernambucano. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da mulher dele, Marisa Letícia Lula da Silva, pediram ao juiz Sérgio Moro que amplie o prazo para manifestação no processo que trata da denúncia de que o petista recebeu um apartamento como pagamento de propina da construtora OAS. Os advogados argumentam que os procuradores do Ministério Público Federal tiveram 55 dias para analisar mais de 16 mil páginas de documentos que foram anexados à denúncia contra o ex-presidente. Eles consideram esse prazo a partir da abertura de inquérito contra Lula. A defesa quer que Moro disponibilize a eles o mesmo prazo. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para investigar o deputado federal Zeca Dirceu, PT do Paraná, na Lava Jato. Filho do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, Zeca é suspeito de ter cometido crime de lavagem de dinheiro, segundo a descrição do pedido de abertura de inquérito. 6h42 em Manaus. O governo federal ainda não definiu se vai apoiar abertamente algum candidato no segundo turno das eleições. Michel Temer diz ter como prioridade a aprovação das reformas fiscais para garantir a retomada do crescimento econômico. Para o governo, enquanto a crise não for revertida, os eleitores não vão criar laços com a gestão federal. E o presidente Michel Temer afirmou ontem que o alto índice de abstenção de eleitores no primeiro turno das eleições municipais de domingo é um recado da população à classe política. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva após reunião com o presidente da Argentina, Maurício Macri, da residência oficial Quinta de Olivos, em Buenos Aires. Já no Paraguai, para sua primeira visita bilateral ao país, ontem o presidente Michel Temer disse que o número imenso de abstenções e de votos brancos e nulos mostra a necessidade indispensável de passar uma reforma política no Congresso. Temer, que já havia falado sobre essa relação em sua escala em Buenos Aires nesta segunda-feira, indica que deve aproveitar esses números para tentar avançar o debate sobre a reforma política no parlamento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, programou para hoje o início do julgamento das ações contra os candidatos eleitos e os que têm reclamações da justiça. Mendes fez um balanço positivo da disputa eleitoral e explicou que a violência não ocorreu nas urnas. O PSDB ultrapassou o PT e foi o partido que obteve o maior número de votos em todo o país no primeiro turno das eleições municipais para prefeito, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. A sigla obteve 17,6 milhões de votos e cresceu 25% em relação ao pleito anterior. Já o PT, partido mais votado de 2012, com 17,4 milhões, passou a 6,8 milhões nesta eleição, perdendo mais da metade de seus eleitores. O PT sofreu uma derrota nas urnas de tal monta que o devolve, na hipótese mais generosa, ao tamanho que tinha antes de Luiz Inácio Lula da Silva assumir o poder em 2003. O maior símbolo da derrocada foi a derrota em São Paulo, onde o prefeito Fernando Haddad viu-se obrigado a comemorar o segundo lugar com 16,7% dos votos válidos, ante 53,3% de João Dória, do PSDB, eleito no primeiro turno. O presidente nacional do PSB, o senador Aécio Neves, disse nesta segunda-feira que uma onda azul varreu o país nas eleições municipais, que, segundo o político, representaram uma vitória consagradora para o partido. Em uma coletiva de imprensa realizada em Belo Horizonte, ele fez um balanço do desempenho da legenda no país. Aécio afirmou que o PSDB sai fortalecido e que a escolha de um nome do partido para a disputa das próximas eleições presidenciais deve ser tratada em 2018. Uma brasileira de 48 anos foi sequestrada, espancada e estuprada por 2 homens em Roma, na Itália. Ela conseguiu fugir e procurou ajuda em um hospital onde continua internada. Segundo o jornal italiano Il Messaggero e a emissora RAI, um argelino de 27 anos e um tunisiano de 31 foram detidos e acusados. Uma mulher também é acusada de participar.
A Marinha dos Estados Unidos desalojou 700 pessoas da base naval de Guantánamo, em Cuba, antes da iminente chegada do potente furacão Matthew na região oriental da ilha, segundo informações divulgadas pelo Pentágono. Os desalojados, esposas e filhos de militares da base, além de animais de estimação, foram transferidos durante o fim de semana para as instalações da Marinha em Pensacola, na Flórida. O Papa Francisco fez uma viagem surpresa nesta terça-feira a Maastricht, na região central da Itália, para uma visita à população desta localidade devastada por um terremoto em 24 de agosto, anunciou a Santa Sé. O Sumo Pontífice havia anunciado a intenção de viajar a Maastricht poucos dias depois do terremoto que deixou quase 300 mortos, mas sem divulgar uma data. Resgatados estavam divididos em cerca de 40 embarcações a 80 quilômetros da costa da Líbia. Com o fechamento da rota dos Balcãs, cada vez mais migrantes tentam chegar na Europa pelo mar. Mais de 6 mil refugiados divididos em 32 botes infláveis, 5 barcos e 2 balsas foram resgatados no último domingo no mar Mediterrâneo pela guarda costeira italiana. Os migrantes estavam a cerca de 80 quilômetros de Trípoli, capital da Líbia. 32 pessoas morreram no atentado suicida executado pelo grupo Estado Islâmico em um casamento na região curda do nordeste da Síria, de acordo com um balanço atualizado divulgado por uma fonte médica. O atentado também deixou 100 feridos na localidade de Tal Wil, no norte de Hassak, onde era realizado o casamento de um integrante de um partido curdo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que o atentado provocou 31 mortes. Prêmio Nobel de Física de 2016 foi para o trio de cientistas britânicos David Toules, Ed Duncan e Amy Haldane e Michael Hotelitz, pelas descobertas teóricas das transições de fase topológica e fases topológicas da matéria. As transições de fase ocorrem quando as fases de matéria transitam entre si, como quando o gelo derrete e se torna água. As fases mais comuns da matéria são o do gás, líquido e solo. Mas em temperaturas extremamente altas ou baixas, a matéria pode assumir outros estados exóticos. O que os laureados fizeram foi revelar o segredo dessa matéria em estado exótico. Eles criaram métodos matemáticos para estudar essas fases incomuns da matéria que ocorrem, por exemplo, em supercondutores, superfluidos e filmes finos magnéticos. Metade do prêmio foi concedido a David Toules e a outra metade foi concedida a Amy Haldane e Kosterlitz. O anúncio foi feito amanhã desta terça-feira na Suécia. O governo da China afirmou nesta terça-feira que está disposto a trabalhar para melhorar suas relações com o Vaticano e para prosseguir um diálogo construtivo visto atualmente como claro e efetivo. Em comunicado enviado à agência EF, o escritório de porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores da China respondeu desta forma às declarações realizadas no último domingo pelo Papa Francisco, onde defendeu que a relação entre o Vaticano e a China são boas. As autoridades da Turquia decidiram suspender 12.801 policiais por suposta vinculação com as redes do predicador Fethullah Gülen, a quem Ankara acusa de estar por trás do fracassado golpe militar do mês de julho. Pelo menos 9 civis morreram na noite desta segunda-feira, 5 deles menores, durante um bombardeio das forças rebeldes do Iêmen contra um bairro da cidade de Taiz, controlada pelas forças leais ao presidente Abdul Rabu Mansur al-Hadi, confirmaram nesta terça fontes médicas e testemunhas. Testemunhas disseram que projéteis de artilharia e morteiros caíram sobre o bairro de Dirbatia, no centro de Taiz, cidade localizada a 300 quilômetros da capital Sana. O número de mortos pode aumentar, já que vários feridos se encontram em estado grave, afirmaram as fontes médicas. Uma mulher que achou ter tirado a sorte grande ao se casar com um homem em Golden Beach, nos Estados Unidos, descobriu que na verdade seu marido é seu avô. A história é tão chocante que ambos não querem ter o nome divulgado. A mulher tem 24 anos e se apaixonou pelo homem que é 44 anos mais velho após conhecê-lo por meio de uma agência. Ele já tinha ampla experiência em casamentos. No primeiro foi abandonado pela companheira que também levou os filhos para longe. No segundo, o relacionamento faliu junto com as finanças pessoais. Por sorte, o homem acabou entrando em um bolão na empresa em que trabalhava e ficou rico. Foi aí que resolveu arranjar um novo amor. Em 2015, conheceu a atual mulher por meio de uma agência. No entanto, ao ver fotos dela, o homem sentiu algo estranho, como se já a conhecesse. Quando mostrava um álbum de fotos da família para o novo amor, aí veio a surpresa. Ela reconheceu o pai em uma das fotos e perguntou para o marido quem era aquele cara. Ele respondeu que era o seu filho, com quem perdeu o contato após o primeiro divórcio. Foi um choque. Mas como a mulher também perdeu o contato com o pai, depois de ter ficado grávida, o casal resolveu seguir em frente. Vão permanecer casados, apesar do laço sanguíneo. E não estão nem aí
para as críticas. O vovô vai continuar casado com a netinha. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. A Tribuna da Bahia. ACM Neto confirma a reforma administrativa após vitória. Destaque do Globo. Planalto prevê maior apoio no Congresso após eleições. O que diz a Folha de São Paulo. Temer diz que votos nulos e abstenções pressionam por reforma política no país. Destaque do Correio Brasiliense. Garoto prodígio de 9 anos entra na faculdade para provar que Deus existe. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Dória promete não aumentar impostos e congelar a tarifa de ônibus em 2017. O que diz o Valor Econômico. PGR denuncia senador Fernando Bezerra por recebimento de propina. Vamos a BH com o Estado de Minas. PT sofreu humilhação nacional, diz jornal inglês. Principal manchete do Jornal do Comércio, Centenário Jornal do Comércio do Recife. Candidato que forjou próprio sequestro em Vicência só ganhou 2 votos. Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste é de Fortaleza. Apenas 10 dos 81 deputados federais são eleitos em todo o país. Vamos agora até Porto Alegre com o Jornal 0 Hora. Argentinos bobeiam e antecipam saída do Clio do mercado brasileiro. Principal matéria de capa do Brasil Econômico. Projeção de inflação tem terceira queda seguida e passa para 7,23% neste ano. Manchete dos jornais locais que chega à redação do Jornal da Manhã. Jornal do Comércio estampa. Crise fecha olarias e obriga a indústria a reduzir a atividade. O Jornal A Crítica estampa fogo e desespero. E o Jornal Amazonas em Tempo que estampa quem apoia quem. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Quem vai chegar agora é mais um super campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Vai. 6h53 em Manaus.